te vendo. Tudo bem? Vamos Tudo esperar um bom, e pouco o você? pessoal entrar de novo. Eu acho que foi algum problema na minha internet que Pode acabou ser. caindo de repente. E aí, Eu tranquila? vou. Deixa eu só. Cê- Tudo. A, su- Eu vou a só sua mexer aqui imagem no que meu não está celular para muito ele não boa. fechar. Tá, Não, minha internet tá 100% aqui. tá, tá bem. Então o pessoal tá voltando Deixa eu. aí. A gente está iniciando então a live da NCP São Paulo, né? Hoje a gente vai falar do tema da extubação paliativa, com a Veridiana Schulz, que é uma médica intensivista e paliativista. Ela também acho que está com talvez a conexão dela mais. Oi. E a gente queria agradecer a Veridiana e todos vocês que entraram para nos ouvir essa horinha aí sobre esse assunto que eu acho que é bastante sempre suscita aí bastante polêmica e também acho que muitas dúvidas, né? E acho que a Veridiana é uma pessoa bem indicada para falar sobre isso, porque ela vai se apresentar, mas ela tem uma experiência que agrega a terapia intensiva e os cuidados paliativos, né? E os cuidados paliativos. Antes da gente começar, queria que você se apresentasse, Veri. A Veri já trabalhou comigo, né? A gente já se conhece há algum tempo. E queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de como que você chegou nessa formação aí do TI com paliativo, o que veio primeiro. Fala um pouquinho pra gente. Bom, então eu sou médica, intensivista e paliativista, né? Eu fiz clínica médica, depois eu fiz residência de UTI, mas desde a residência de clínica já me trazia muitos desconfortos, né? E foi quando eu conheci o ICESP que existiam cuidados paliativos. E quando eu entrei na residência e entrei no Sírio, eu já seguia o Daniel Forte, né, por ele ser intensivista, então nos congressos de UTI ele já falava bastante sobre cuidados paliativos e em terapia intensiva, e quando eu fui fazer residência no Sírio, eu descobri que eu podia fazer a pós de paliativos do Sírio junto com a minha residência. Então foi o que eu fiz, o meu R4 de UTI, eu me formei tanto como intensivista e como paliativista. Né? Eu fiz me formei junto nas duas coisas. E É, desde a, então, eu sei. trabalho em UTI, né? Eu já trabalhei em mais de 6 hospitais grandes aqui em São Paulo e desde 2018 eu trabalho com paliativos também, fora da UTI, né? Legal. Eu tenho formação de geriatra, né? E eu também acho que vejo que essa é uma área indissociável dos cuidados paliativos, né? Como você divide a sua jornada entre cuidados paliativos e UTI? Porque você trabalha no Sírio em paliativos e em outros hospitais como diarista, né? Eu Como fico você na vê isso UTI. assim? Você se sente uma pessoa com duas faces assim ou não? Você acha que como que você vê essa dualidade assim de funções dentro da sua formação? Porque na geriatria eu sempre respondo para os geriatras a pergunta, né, para os residentes: você faz mais geriatria ou faz mais cuidado paliativo? E para mim isso não existe, assim, porque eu acho que a geriatria está muito vinculada aos paliativos. Acho que é exatamente igual, assim. Várias vezes me perguntam, né? Ah, você sai da UTI e vira uma chavinha, agora entrei no paliativos, porque normalmente eu fico de manhã na UTI e à tarde eu vou para o Sírio, né, na prática de cuidados paliativos. Mas não é, né? Minha impressão é que as duas coisas têm a mesma base, que é comunicação, cuidado do paciente e família. Eu tenho que Uhum. fazer isso na UTI, eu tenho que fazer isso no cuidados paliativos, né? Então, para mim é tudo junto e misturado. Eu acho que talvez isso às vezes me traz um pouco mais de angústia quando eu estou na UTI, porque ainda existe uma dificuldade da gente entender que cuidados paliativos é associado ao tratamento, ao cuidado curativo e restaurativo. Então, às vezes eu tenho muita angústia na UTI por ter essa visão mais também de entender, falar sobre objetivos de cuidado e olhar o sofrimento do paciente, né? E você acha que para você no seu dia a dia fica às vezes um pouco pesado na UTI? Você também ter essa habilidade a mais?
Sim e não. Eu acho que é um recurso a mais, porque hoje em dia a gente tem famílias dentro da UTI, então, como eu já tenho técnica de comunicação e estou acostumada, né, com o manejo da família no dia a dia, então é uma coisa que me ajuda. Acho que me ajuda a ter um olhar para o paciente, não só para o que a gente está fazendo na UTI. Me ajuda no controle de sintomas muito melhor que antes, quando na terapia intensiva a gente não aprende manejo de dor, não aprende manejo de náusea. E com o olhar do cuidados paliativos eu consigo manejar melhor. Mas me dá mais angústia na falta de decisão por falta de discussão de objetivo de cuidado. Sim. Entendi. Vamos para o motivo da nossa. Eu acho muito legal essa conversa de UTI e cuidado paliativo. Então, eu acabo me estendendo, mas porque eu acho que, por um lado, a UTI está muito aberta, as sociedades de UTI são muito abertas aos paliativos, mas, por outro, a gente ainda vive certas questões aí dessa intersecção, mas eu acho que é muito rico porque a experiência profissional que eu tenho de equipes de UTI muito abertas a nós, né? Diferente de outras áreas que também têm tanta necessidade quanto, mas que a gente ainda percebe que o conceito do cuidado paliativo ainda é muito confuso na cabeça dos colegas. Sim. Falando um pouquinho da extubação paliativa, né? Eu lembro que o Daniel, acho que você já deve ter ouvido várias vezes ele falar isso, que a extubação paliativa é para faixa preta de paliativos, né? Sim. Parafraseando o nosso amigo Daniel, né? Mas eu acho que, primeiro, talvez como intensivista, explicar um pouquinho do que é a intubação, quais são as principais indicações na sua rotina e falar um pouquinho desse procedimento em si, né? Que a gente fala muito da retirada, às vezes, no nosso lugar, mas acho que na sua visão de intensivista é um dos procedimentos mais utilizados na rotina, né? Então fala um pouquinho para mim sobre a sua visão. Acho que para entender o que é extubação paliativa, a gente primeiro precisa entender o que é uma extubação, né? Então, quais os principais motivos da gente indicar uma intubação de um paciente? Então, é principalmente se eu tenho algum problema ou pulmonar, especificamente eu preciso, às vezes, ajudar a ventilação, esse pulmão a respirar, seja a parte de troca de oxigênio, ou seja a parte muscular, e neurológico. Né? Então, se eu tenho um paciente com rebaixamento do nível de consciência, eu não tenho, ele não protege via aérea, é um paciente que vai broncoaspirar, então a gente vai intubar esse paciente. É um dos mecanismos neurológicos. Então, quando eu penso em extubar um paciente, primeira coisa, o paciente tem que estar minimamente acordado e contactuante, ele tem que entender o que está acontecendo. Não precisa ser um Glasgow 15, mas um Glasgow 14, no mínimo, eu preciso que ele abra os olhos, mantenha os olhos abertos, que ele respire sozinho, que ele consiga ficar em parâmetros mínimos no ventilador, simulando como se ele estivesse respirando sozinho, para eu entender se ele vai ficar cansado de respirar sozinho, se ele tem condições, né, de respirar sozinho, e a quantidade de oxigênio tem que ser mínima que ele precise. Né? Pode ser que eu tire do tubo, ele precise de oxigênio, um catéter de O2, por exemplo, mas eu não posso que o paciente precise mais do que um catéter, um alto fluxo possa oferecer, né? Porque eu não vou conseguir dar sem o tubo. Então, quando eu penso em extubar um paciente na UTI, um paciente com prognóstico, eu tenho que ter em mente essas três coisas, para eu pensar em tirar o tubo do paciente. E claro que eu tenho que olhar o resto, se o paciente não está chocado, né? Se o restante que levou ele a ser entubado, eu consegui resolver. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender quando eu falo de extubar um paciente. Entendi. E aí acho que é importante a gente também conceituar, né, acho que pessoas que estão acostumadas já, acredito que a maioria das pessoas que estão entrando aqui, mas é importante a gente conceituar do ponto de vista ético os termos, né, que quando a gente fala de retirar ou não introduzir uma medida de suporte artificial, é importante que a gente tenha na nossa cabeça o que é a ortotanásia e os outros primos dela, né? Você quer pegar esse gancho também para a gente falar? Vamos. Então, quando eu falo em extubação paliativa, é quando um desses critérios,
não são cumpridos. Ou eu não tenho neurológico adequado para extubar o paciente, ou eu não tenho força muscular adequada para aguentar sem a pressão do ventilador, ou eu não tenho uma troca adequada que o paciente vai conseguir ficar só no catéter de O2. E por que que faz sentido eu olhar, então, né, para a bioética nisso? Então, quando eu falo em ortotanásia, é a gente falar que eu dou permissão para a morte natural. Né, a gente brinca assim que isso é muito prepotente, né? Eu dar permissão para a morte natural. Mas o que eu quero dizer é que a ortotanásia a gente vai fazer com que o paciente siga a história natural da sua doença, sem a nossa interferência nesse processo, simplesmente manejando sintomas, mas sem prolongar a vida do paciente ou antecipar a morte dele. Isso é o que a gente pode fazer aqui no Brasil. Quando eu falo em eutanásia, que ainda existe essa confusão da extubação paliativa com eutanásia, é quando a minha intenção é que o paciente morra quando eu dou uma medicação para ele ativamente que vai parar o coração dele naquele momento, a pedido dele. Né? É um paciente que, quando é liberado, que não é no Brasil, fora do Brasil, também é um paciente que tem que estar num processo de doença, mas não necessariamente ele está em fase final de vida. E ele não quer mais ficar vivo e ele opta, então, e ele passa por um processo que, né, libera ele e a gente ativamente interrompe a vida dele. Independente se ele está em fase final de vida ou não. Né? Isso no Brasil é totalmente proibido. Né? Sim. E que inclusive é o título, né, que é um tanto provocativo, né, que as nossas amigas aí da comunicação nos colocaram, né, de eutanásia e extubação paliativa. Lembrando que na eutanásia, além da condição de saúde, como a Veri falou, e o consentimento do paciente, o desejo dele, são casos em que a pessoa possui um sofrimento incompatível com a manutenção da dignidade humana, o qual a gente não está vislumbrando remediar, né? Mas isso é algo que a gente não é permitido a fazer. E em nenhum momento a gente retirar o procedimento, uma medida de suporte artificial, a gente pode confundir com algo ativo como uma medicação, né? Como você bem explicou, né? Mas a questão sobre esse racional, né, Veri, o que eu acho que é difícil da extubação paliativa é que muitas vezes ela é um procedimento bem, do ponto de vista cronológico, relacionado ao óbito do paciente. Né? Então, por isso que eu acho que é mais difícil, né? Não sei se você quer comentar E assim, eu acho que é importante também conceituar algo que a gente sempre fala da distanásia, né? E que há uma relação muito estrita com a manutenção prolongada da ventilação, né? Então, falar um pouquinho do perfil, né, do paciente que de repente a gente vai eleger para isso. Sim, eu acho que tem muito a ver justamente com a definição de extubação paliativa, né? Para eu pensar em fazer uma extubação paliativa, eu obrigatoriamente tenho que estar numa condição de um paciente em fim de vida. Né? Então, acho que isso é a primeira justificativa da proximidade da morte do paciente com o procedimento da extubação paliativa. Então, necessariamente o paciente tem que estar numa fase final de vida onde eu não tenha mais recursos para reverter o quadro dele, eu não tenha mais tratamento modificador de doença, ou o paciente evolui com uma sequela incompatível com os valores dele. Né? Então, acho que isso faz com que ele já esteja mais próximo à morte, independente se ele estivesse entubado ou não. Né? E o que é curioso em relação a isso, que tem até um estudo feito aqui em São Paulo, num hospital, numa UTI aqui de São Paulo, que eles pegam mais ou menos uns 280 pacientes, onde eles limitam o suporte nesses pacientes. 11% desses pacientes são retirados da ventilação mecânica. E eles não enxergam mudança de mortalidade nos pacientes que tiveram ventilação retirada e os que não tiveram. Né? E tem estudo de fora do Brasil que também mostra que não existe diferença nos pacientes que a gente interrompe, que a gente retira suporte, daqueles que seguiram a história natural da doença. É muito próximo. Acho que a primeira coisa é por isso, porque eu só posso fazer nestes pacientes. Né? Uma coisa que é importante frisar que por que eu penso em retirar suporte? Né? Eu olho o paciente na UTI,
eu pensei em retirar suporte. Primeiro, ele tem que estar nessa fase que eu falei, né? Pensando numa fase final de vida. Segundo, eu tenho que entender se o suporte que eu estou oferecendo oferece algum benefício para esse paciente. Eu vou conseguir reverter o processo que levou ele a ser entubado? Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Outra coisa, mesmo que eu consiga reverter, eu consiga, vamos dizer assim, o paciente fique estável. Será que a condição clínica que o paciente vai ficar vai ser condizente com os valores dele? Às vezes eu não consigo estubar este paciente e talvez ele tenha que evoluir para uma traqueostomia. Mas será que traqueostomia faz sentido na trajetória desse paciente? Né? E acho que é o que a gente sempre fala, né? Será que os objetivos de cuidado do paciente serão alcançados? Então, acho que esses são sempre reflexões que a gente tem que fazer quando eu penso em fazer uma intubação paliativa. Uma coisa importante, assim, né? Alguém poderia falar, então por que intubou o paciente, né? Que eu acho que... Sim. Eu acho que é um questionamento que pode vir da família ou mesmo de outros colegas, né? Claro que quando a gente coloca a gente está falando, mas os casos eles são muito... cada paciente tem uma história, apesar da gente poder enquadrar num diagnóstico, né? Mas, assim, pensando num aspecto geral, assim, né? Eu acho que... O que você falaria? Na terapia intensiva, assim, eu sempre falo que a gente nunca tem certezas, né? Acho que na medicina, mas na terapia intensiva isso é muito claro no dia a dia. Eu nunca falo, com certeza eu sei que isso vai acontecer. Eu posso falar 99,9% de chance disso acontecer, mas eu nunca posso afirmar com certeza. Então, às vezes eu tenho uma paciente, né? Por exemplo, um caso que eu tive, uma senhora de 92 anos, rígida, viajava de avião para o exterior para visitar o filho. Numa dessas viagens acabou fazendo um TEP, estava anticoagulando. Fez um baita de um sangramento na cabeça. Fez um AVC hemorrágico gigantesco, foi encontrada rebaixada em casa, trazida para o hospital. Logo na urgência, às vezes eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o prognóstico desse paciente. Era uma paciente extremamente rígida, né, que não tinha outras comorbidades, além do TEP que ela fez e estava anticoagulando por causa dele. Então, é um paciente que de cara foi entubada, porque chegou rebaixada, foi para o centro cirúrgico, drenou o hematoma que tinha, né, que tinha sangrado, e ela volta para a UTI e a gente entende no decorrer dos dias que é um paciente que vai ficar num coma vigil. Né? E aí vem o filho trazer que aquilo não fazia sentido para ela, que aquilo não era o valor dela, que para ela o sentido de vida ela era ser totalmente independente, ter autonomia e conviver com as pessoas. Que uma traqueostomia só para prolongar a vida dela, com o coração batendo, sem ela ter interação com o mundo, não fazia sentido. Né? Então, às vezes na urgência eu não tenho o valor do paciente, ou eu não sei o que vai acontecer depois. Né? Então, por isso que, às vezes, a decisão na emergência tem que ser de entubar. Depois eu reavalio, né? Se isso não está muito bem definido previamente. Então, é esse o ponto que eu acho que é importante, porque existe sempre aquela questão, assim, quando você não faz alguma coisa, depois na UTI você não tem mais como voltar atrás. Porque é uma situação de vida ou morte. Quando você faz, você depois pode refletir com calma, né? Por isso que o paliativo na emergência, tem muitos colegas que fazem aí muito bem, é muito difícil, porque é aquela situação que está todo mundo estressado, porque o paciente acabou de chegar e a UTI é um ambiente mais protegido, né? Alguns colegas falam assim, mas para que trouxe aqui? Mas aqui eu cheguei, abordei, a família é super tranquila. Assim, mas acontece que você já está dentro de uma UTI onde existe uma sensação, né, de segurança, né? Você vê isso? Sempre. Parece que o intensivista é um mago da comunicação, mas na verdade é que o ambiente do PS não favorece muitas vezes, né? O que não quer dizer que também você não pode abordar, né? Eu sei que tem muitos casos em que a gente aborda, mas é bem mais... Porque às vezes não dá tempo. Não dá tempo. Você tem que tomar uma decisão ali imediata. E eu acho que uma coisa que para o intensivista às vezes gera aquela angústia, que porque entubou o paciente, então agora eu vou passar todos os catéteres que existem, todas as sondas que existem, vou ligar a droga vasoativa, né? Não é 880. Então eu entubei, tirei dali
da urgência ali, que talvez o paciente ia morrer naquele momento, se eu não sei qual que é o cuidado adequado para ele, aí eu posso parar e respirar e entender, conversar com a família, né? Então eu tenho depois esse tempo para pensar, e aí a gente chega à conclusão que aquilo não fazia sentido, a gente pode fazer a extubação paliativa. Uma coisa que você também falou, que eu acho que é bem interessante, é a questão da incerteza, né? E o quanto que às vezes a gente usar critérios SAPs ou outros scores, talvez não sirvam para um paciente individualmente, né? Porque, como que você vê isso? Eu vejo muitos colegas assim discutindo o caso usando essas ferramentas, mas há uma certa manipulação em prol daquilo que eu quero que seja, né? Você vê isso? Sim, eu acho que os scores ajudam, né? Porque quando eu penso em fazer uma extubação paliativa é isso, eu tenho que entender que fase da doença que esse paciente está, né? E nisso, se eu tenho pacientes de outras especialidades, é super importante ter essa comunicação com o especialista titular do caso. Então, se eu tenho um paciente renal crônico dialítico, eu preciso do nefro para me ajudar ali. Se eu tenho um paciente com uma IC terminal, eu preciso do cardio para me ajudar ali. Se eu tenho um paciente oncológico, eu preciso do oncologista para me ajudar ali, né? Para entender em que fase de doença esse paciente se encontra. E os scores de UTI, eu acho que eles me ajudam de uma forma diferente. Se eu entendo que é um paciente que tem uma mortalidade enorme, com uma chance de morrer nos próximos dias, para que eu vou pensar em fazer uma extubação paliativa? Né? Eu acho que ele me ajuda neste sentido. Porque é toda uma construção para a extubação paliativa. E eu acho que a extubação paliativa entra quando eu entendo que o paciente está cronificando e ele não vai sair da UTI da forma que ele gostaria. Mas é um paciente que eu entendo que tem chance de morrer nas próximas 48 horas, por que eu vou submeter o estresse da equipe e família para fazer uma extubação paliativa para um paciente que está ativamente falecendo? Né? Eu acho que o score da UTI me ajuda neste sentido. Isso que você falou é muito importante. Eu acho que às vezes a gente mobiliza uma conversa super difícil, né? Uma conversa muito difícil. E eu já vivi isso várias vezes. E a gente não chega num denominador, muitas vezes, relacionado ao procedimento, né? Da retirada. E aí o paciente falece no dia seguinte. Mas assim, pegando esse gancho, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho a respeito da preparação, né, Veri? Como que se dá isso? Acho que só, até eu lembrei aqui que acho que é importante a gente frisar, que eu gosto do doutorado do Daniel Forte, né, que é justamente sobre, ele faz uma pesquisa com intensivistas e ele coloca um caso que é um paciente, um idoso que já está na UTI, sem nível de consciência, esse paciente evolui com choque séptico, né, e ele pergunta para os intensivistas qual seria a conduta adequada, e é um paciente que não tem familiar. Então, assim, vamos dizer que não teria nenhum conflito com a família. Então, é a sua decisão. E eu acho curioso que ele pergunta assim, o que eles fariam para o paciente na prática, mas o que eles consideram o mais adequado. E eu acho engraçado que extubação paliativa quase nenhum, acho que se eu não me engano nenhum faria na prática, mas assim, 10, 15% acharia adequado fazer. E quando questionado o porquê, então, se você acha mais adequado, você não faria? Porque a gente faz uma medicina defensiva, né? E a gente tem medo de fazer porque a gente não conhece. E aí vem, acho que algumas coisas para nos ajudar nisso, né? Então, a gente começa a pensar, por exemplo, a nossa Constituição, ela traz o princípio da dignidade humana, que eu acho que é a primeira coisa que a gente pode se pautar, né? Então, que ninguém vai ser submetido a um tratamento desumano. Então, esse acho que é um primeiro ponto. Quando eu entendo que prolongar a vida de uma forma que não faz sentido para o paciente, a gente pode considerar desumano. E aí vem o nosso código de ética, e o que eu acho muito legal, né, com a resolução a 1805, né, de 2006, que fala, né, até vou ler porque eu acho que é importante, né, que é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, né, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou do seu representante legal, né. E é legal porque essa resolução, quando saiu, ela foi contestada pelo próprio Ministério Público. E eles mesmos voltam atrás e falam, opa, não, isso que vocês estão falando, realmente a gente considera ortotanásia. Né? E isso é muito a definição de extubação paliativa. Né? Então, acho que para a gente ir para a prática, eu tenho que ter segurança do que eu estou fazendo, que legalmente é uma coisa adequada. Né?
sendo, de novo, né, voltando, o paciente tem que estar num processo de fim de vida ou tem que ter uma sequela totalmente intratável e incondizente com os seus valores. Acho que esse é o primeiro ponto. Definir que é adequado fazer uma extubação paliativa. Aí, primeiro, sempre o biológico, né? Eu esqueço a história do paciente, eu sempre foco no biológico. Então, biologicamente, é adequado fazer? Entendi que é. Aí a gente vai buscar os valores do paciente e vou entender se para aquele paciente faz sentido uma extubação paliativa ou uma traqueostomia. E aí, depois que eu faço esses 2 passos, eu vou para um terceiro passo, que é a comunicação com todas as equipes. Todo mundo está confortável com essa situação? Todo mundo entende o que a gente vai fazer? Alguém acha que não tem que ser feito? E a gente tem que ter uma comunicação muito clara e transparente entre a equipe. E equipe eu falo não só médicos, equipe multi. Né? Então, físio, enfermeira que cuida do paciente, técnico de enfermagem que cuida do paciente. Né? Na UTI, equipe multi é uma coisa extremamente importante. Em qualquer lugar mas é que na UTI, o seu trabalho de intensivista não existe se não tiver equipe multi. Né? Então, todo mundo tem que estar confortável com a situação. E as equipes titulares também. Né? Porque se eu tenho desconforto de alguém, o como chega na família é extremamente ruim. Né? E o burnout na equipe, o burnout na UTI vai triplicar. Né? Uhum. Então, eu fiz um consenso em todo mundo. Aí eu vou para uma comunicação com a família, para entender. Eu já acessei valores antes, entendi que faz sentido, e aí eu vou, então, para a comunicação com a família. Nessa comunicação, eu sempre falo assim para os meus residentes, nunca faça nada que você não escreva no seu prontuário. Então, tudo que a gente for fazer é colocado tudo às claras. E é colocado tudo que pode acontecer. Então, a ideia de tirar o tubo é essa. A ideia é que ele tenha permissão para a história natural da doença. Pode ser que após a retirada do tubo, ele venha a morrer nos próximos 30 segundos. Pode ser que demore uma semana, pode ser que demore um mês. Né? A gente não tem controle do que acontece depois. A intenção é que a gente não continue prolongando a vida dele e que a gente vai garantir controle de todo e qualquer sofrimento que o paciente possa vir a apresentar. Né? Então, se eu não sei controlar a falta de ar sem tubo, não faço extubação paliativa. Né? Então, o que é obrigatório ali, né? Uma das obrigações é saber manejar sintomas do paciente. Né? Depois que a gente fez toda essa preparação com equipes, família, aí a gente pensa nessa parte prática. Né? E aí, o que é a parte prática? É um pouco misturado com o que a gente faz com qualquer outro paciente. Jejum. Né? Quando eu vou estubar um paciente na UTI, eu tenho que deixar o paciente em jejum. Eu diminuo a secreção ao máximo desse paciente. Então, a gente entrar com Buscopan, se o paciente está cialorreico, propantelina, atropina, né? Deixar ele menos secretivo e cialorreico possível. Balanço negativo. Então, dá diurético para esse paciente, faz ele ficar com balanço negativo o menos anasarcado possível. Quando eu faço uma extubação, normalmente a gente não se preocupa tanto com estridor de laringe. Confesso que no Covid eu vi muito estridor de laringe, mas não é uma coisa tão comum. Mas no paciente, quando eu penso em fazer uma extubação paliativa, eu vou dar corticoide para ele para prevenir estridor de laringe. Porque não é um paciente que eu vou pensar em reentubar. Então eu vou tentar minimizar qualquer intercorrência que eu tenha no procedimento. Então tem protocolos que falam para usar metilpred, né? Isso são de UTI mesmo, que a gente usa metilpred. Tem protocolos que falam para tomar hidrocortisona. Né? Mas o ideal é você dar corticoide antes da extubação para o paciente. E partir para a extubação. Se é um paciente que normalmente a causa for pulmonar, talvez eu já tenha que extubar o paciente usando morfina para manejo de dispneia. Às vezes eu vou estar usando já sedação paliativa. Né? Vou ter uma dazolam junto correndo. Então, eu tenho que aí ver cada caso, o que cada paciente vai precisar. Normalmente, pacientes que são estubados por falta de nível neurológico, normalmente eles não precisam nem de opioide e nem de sedação paliativa, porque, na verdade, eles passam no tubo T. É um paciente que eu faço todo o protocolo de extubação e ele passa com louvor, porque o pulmão dele é bom. E vai pro quarto. Eu estubo, ele vai pro quarto. Né? E às vezes nem usando oxigênio. Só que eu sei que esse paciente em algum momento vai broncoaspirar. Uhum. E eu falo isso para a família, né? Eu falo, olha, em algum momento ele vai broncoaspirar.
E aí a ideia é a gente não tratar a pneumonia causada pela broncoaspiração, né? Se eu fiz uma estubação pensando em história natural da doença, a ideia não é dar antibiótico se esse paciente broncoaspirar. Sim, você fez um belo de um resumo amplo, né? Mas é uma coisa que realmente importante você frisou no começo, que a questão dos pareceres éticos favoráveis, né? Desde 2006 que a gente tem a resolução da ortotanásia, que foi a pedra assim, fundamental, acho que o passo mais importante que a gente realmente viu o Conselho Federal dar no direcionamento da gente ficar tranquilo em fazer cuidados paliativos em senso geral, apesar de na resolução, no texto não está escrito cuidado paliativo, mas é isso, e no Código de Ética Médica posterior de 2010, e acho que é a partir de 2010, se não me engano, passou a dizer que o paciente que tem esses procedimentos retirados, eles devem receber os melhores cuidados paliativos possíveis, né? Até recentemente tive conversando com o Dr. Reinaldo, assim, que foi quem fez, um dos autores, né, da resolução, e realmente a gente só tem a agradecer, né? Eu me lembro que eu estava começando a fazer paliativo nessa época e foi uma super coisa que, por um lado, a gente gostou muito, mas gerou polêmica, porque é uma mudança de cultura que ainda a gente vê, né? Apesar de já ter aí 15 anos, né? E aí eu acho que voltando um pouquinho, né, no que você estava falando, dentro desse espectro da tomada de decisão, uma das primeiras perguntas que alguém fez aqui foi quem decide se é a família ou o médico, né? E aí, como que você... porque isso eu acho que é uma das coisas mais delicadas e que você tem que ter uma sensibilidade que nem sempre eu identifico. Muitas vezes fala assim, a gente quer fazer uma intubação paliativa. E assim, eu tenho que estar convencido de que realmente a família está tranquila. Se eu não estiver convencido, eu não vou muito adiante nessa abordagem. Eu não sei como que você faz, mas porque é uma decisão compartilhada, mas muito difícil para a família esse ônus. Como que você... Sim, na verdade, assim, eu acho que a gente ainda peca muito, né, nesse processo de tomada de decisão, tirando a nossa responsabilidade e jogando isso para a família, né? Nunca é a família quem decide, porque não é uma decisão autônoma. Para você tomar uma decisão, inclusive se vai entubar ou não, você tem que entender prós e contras do procedimento, do que vai acontecer. E se você não for técnico, você não sabe os prós e contras. Então, normalmente, como que a gente faz, né? Eu vou na família entender valores. Como é que eu faço isso? Quem era essa pessoa? Como que ela era? O que é importante para ela? E começo a colocar cenários. Vamos pensar que o melhor cenário após essa internação seja que ela fique acamada, dependente de uma traqueostomia num BIPAP. Ou o melhor cenário seja que ela não consiga sair do hospital, vai ficar em ventilação mecânica para sempre. E eu começo a colocar esses cenários para a família para entender se isso faria sentido ou não. Em nenhum momento eu ainda falei em intubação paliativa, nada sobre isso. Eu vou colocando os possíveis cenários que eu entendo que possam acontecer. E a família vai me falando, né? Por exemplo, uma vez eu tive um paciente com ela, que a UTI nos chamou, o paciente chegou na urgência, ele foi entubado, né? E a princípio a ideia era fazer uma intubação paliativa. Então a UTI chamou para ajudar no procedimento de intubação paliativa. Cheguei lá, fui conversar com a família, o paciente estava consciente orientado, né? Estava só entubado porque não tinha força muscular para ser entubado, né? Era uma ELA já bem avançada num paciente que já estava acamado. E quando eu fui buscar valores com a família, em nenhum momento a família me trouxe que estar acamado e 100% dependente era um sofrimento para ele. Muito pelo contrário, a família trazia, nossa, porque ele fica super feliz e ele não se importa que ele é cuidado e ele fala que ele quer viver muitos anos assim. Eu falo, mas vocês entendem que a partir de agora vai ter mais uma limitação nesse caminho, né? Ele vai ter que ficar acoplado num BIPAP. Ah, mas ele não se importa, né? Para ele, se a consciência ainda estiver boa, para ele tudo bem. Então, como que eu vou propor uma intubação paliativa se o valor do paciente não é esse?
né? Aí eu falei pra UTI, olha, desculpa, traqueostomia. Né? Então, em nenhum momento foi falado de intubação paliativa. E quando eu acho que tem que ser feita, é se a família tivesse me falado, nossa, doutora, ele já está sofrendo muito, ele sempre foi uma pessoa ativa, tá insuportável essa vida dele acamado, para ele depender dos outros, ter alguém que dê banho, que cuide dele, é uma coisa que traz extremo sofrimento. Ele nada, tudo que prolongue a vida dele do jeito que ele está agora, se não for para ele voltar a andar, não faz sentido para ele. Aí eu falo, então a gente pode pensar em fazer uma intubação paliativa. Né? Eu acho que assim, eu nunca jogo para a família. Eu sinto o terreno, entendo os valores, e se eu entendo que eu vou só vou chegar no valor daquele paciente através da intubação paliativa, é quando eu falo da intubação paliativa. E eu acho que é importante esse ponto, né? O foco da discussão tem que ser nos valores do paciente e não no procedimento, né? Que quando você fala de um procedimento é uma coisa tão técnica que como que o familiar ainda, no momento ainda de fragilidade, vai poder se colocar. E aí que eu acho que você gera mais sofrimento, né, na comunicação. Sim. E culpa, né? Acho que gera culpa. E eu acho que isso não é só para intubação paliativa. Eu acho que essa conversa é tudo, né? Em diálise, ou não intubar, né? Não indicar a intubação. É que eu acho bem curioso, assim, que a gente tem muita angústia de extubar o paciente, né? Mas eu desligar a droga vasoativa é exatamente a mesma coisa. Eu desligar uma hemodiálise é exatamente a mesma coisa. É que talvez visivelmente seja mais chocante eu tirar o tubo, né? Mas é exatamente a mesma coisa. Sim. Agora, e se o paciente tem, desculpa, só acho que eu vi que alguém escreveu aqui, né? Não teria que ter o próprio paciente. Se o paciente tem condições de participar desse processo, ele participa. Né? E se ele quer, nem sempre ele quer. Então, se ele tem condições, a gente inclui ele na conversa, sim. Sim. E o que eu percebo muitas vezes de dificuldade, quando você vê que, a despeito dos valores do paciente serem compatíveis com, eventualmente, a retirada, né, gera muito desconforto essa retirada para a família e para a equipe, né? E nem sempre essa decisão sai da reunião, né? Eu acho que... E aí, eu percebo também um desconforto, uma certa frustração dos colegas quando eles nos chamam para... nem só falando de extubação, mas falando de... E quando você não consegue, da reunião, sair com uma... Teremos que continuar cuidando do paciente invadido. E aí... como você vê isso? Porque aí eu percebo que eu sinto uma certa pressão, assim. Falo, tá, mas isso não tem benefício. Eu falo, tá, mas a gente está nesse ponto agora. A gente tem que traçar estratégias para o cuidado a partir de uma situação de muita invasão. Como que você vê isso? Eu tô rindo porque é muito assim. Todo intensivista, a hora que ele decide que acha que tem que retirar um suporte, ele acha que tem que ser aquilo que tem que ser feito. É um pragmatismo. E acho que aí gera muita frustração quando você vem com uma decisão oposta àquilo, né? Mas como assim? Né? Acho que isso acho que são todos os intensivistas. Eu posso falar assim, antes quando eu dava só plantão de UTI, né? Mesmo tendo um olhar de paliativista, eu acho que existia uma ansiedade que é muito diferente quando você vem de fora ver o doente na UTI. Porque o tempo é outro. Quando você está de plantão, você está ali o tempo todo e a família está 24 horas, então você está lidando com o sofrimento também 24 horas, é uma coisa mais intensa e fica uma angústia de resolver as coisas rapidamente. Quando você vem de fora, você entende que o tempo é outro. Às vezes são várias reuniões para a gente chegar no melhor cuidado do paciente. Né? Não é ainda mais que muitas vezes a equipe de cuidados paliativos não acompanha o paciente. Então não dá para você chegar lá, já, oi, tudo bem, supervisionando da equipe de paliativos, né? Já definir que vai extubar. É uma construção, tem que ter um vínculo. Então vão alguns dias para a gente construir um vínculo. Né? Lembrar que a gente retira suporte num paciente que está cronificado, então não é uma urgência eu fazer já. Senão eu entendo que o paciente vai morrer e eu não preciso te retirar suporte. Então, é um tempo totalmente diferente, né? E outra coisa que eu acho que acontece muito é quando, então, definiu, retirou suporte ou limitou suporte, né? Não preciso nem ter retirado. Ou eu retirei diálise, por exemplo.
e o paciente não morreu. Nossa, isso gera uma ansiedade em quem está na UTI, mas como? Retirou, mas o paciente ainda está vivo. Porque é isso que a gente tem que entender. Limitar e retirar suporte, não, a intenção não é a morte do paciente. A intenção é permissão natural da doença. Pode ser que ele vai morrer, pode ser que ele não vai morrer. Mas acho que existe esse lado do intensivista que trabalha em outro tempo. Que eu acho que é todo mundo, é assim. Eu acho que é bem interessante, assim, a gente acaba ficando nesse negócio de observação do não verbal das pessoas, né? Quando eu faço a reunião, e aí eu vou falar o desfecho da reunião para o colega, daí eu só fico olhando que, assim, não era o que ele esperava e é isso, né, gente? Assim, acho que uma reunião onde você acolhe, você explica para a família o que está acontecendo, você esclarece as dúvidas, e você não muda, muitas vezes, nada do que está sendo feito, porque não houve essa abertura. Mas quando os residentes estão comigo lá fazendo, falo assim, mas veja como assim, eu acho que essa família saiu de um ponto melhor para enfrentar esse processo do que ela entrou. E valeu, né? Por mais que a gente claramente não tenha definido grandes coisas, porque muitas vezes o sofrimento é tanto. E assim, é aquela coisa, né? A gente está vivendo a situação da pandemia onde as pessoas ficam meio que isoladas do que se passa. E aí Sim. Não há antes no modelo de UTI aberta, a gente conversa com a família vários dias, e tem aquele contato, e conhece um, e conhece outro. E aí uma hora você senta e já há um vínculo. Agora não, você chama a família e às vezes o cara está 30 dias na UTI e eles só estão ouvindo pelo telefone. E aí é horrível, porque os caras não sabem nada. E aí não tem milagre, né? É muito difícil isso para todo mundo, né? Então... Sim. E é muito diferente, assim, quando a família não vê, né? Se eles conseguissem fazer uma visita e ver o que você está falando, você concretiza um pouco aquilo. Porque no imaginário é uma coisa totalmente, tá na UTI. Viu na novela que tá na UTI, totalmente diferente do que acontece na realidade. Exato. Né? Então, é difícil concretizar uma coisa que você não viu. Sempre que a gente traz esse tema de tomada de decisão, surgem as perguntas relacionadas a quando o desejo da família é diferente do paciente, né? Ou quando a família insiste em procedimentos de sustentação, né? Como que você vê isso? Acho que primeiro... São difíceis, né, essas situações, e não são raras, infelizmente. Sim. Acho que primeiro, assim, o paciente estiver lúcido, né? A gente tem que ouvir o paciente. Né? Acho que esse é o ponto principal. Ou se ele tem um testamento vital, ou ele tem uma diretiva antecipada de vida. Então, isso a gente respeita a decisão do paciente se a gente estiver em alguma dessas situações. Né? Agora, com o paciente inconsciente, mesmo ele tendo falado, o médico que cuida do paciente não, né, falar, não bancar, deixar para, não, vou fazer o que a família está falando, eu sempre vou tentar entender o que a família deseja. Eu sempre falo que UTI, eu sempre tenho que alinhar expectativas. O paciente pisou na UTI, eu tenho que alinhar a expectativa. O que você espera que eu possa te oferecer como UTI? Né? E aí, a partir do momento que tanto o médico do paciente quanto a família e o doente me falam, eu vou entender se aquilo é possível ou não. Né? E aí eu vou falar se o que ele quer com procedimentos invasivos vai ser possível ou não. Claro que nem sempre a gente vai ter certeza, né? E aí a gente fala então dos trials de UTI, por exemplo. Mesmo, eu acho que não, a família acha que sim. Então vamos para um trial. Né? Um trial bem definido. O que eu espero do trial? Quantos dias de trial? Né? E aí a gente vai para uma outra aula para falar em como definir o trial de UTI. Né? E lembrar que quando a gente vai conversar com a família, não sou eu contra a família, não é o que eu acho versus o que ele acha. É ir aberta para uma conversa. Porque quando a gente já vai com uma ideia na cabeça que eu acho que não tem que ser isso, 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 e a família me traz uma outra visão, a gente já emburra, já o pensamento já para e já quer ficar tentando convencer que o certo é o que eu acho. Então, a gente tem que desconstruir, ouvir, entender o que eles esperam, qual a expectativa. Acolher, né, o que eles esperam e falar se vai ser possível ou não. Não cheguei numa conclusão, eu partiria para um trial. Né? Acho que às vezes seria
Bater de frente, acho que nunca é, opinião pessoal, acho que nunca é o melhor caminho, né? Que se a E, ideia é a gente cuidar do paciente, é da família também, né? sim. E uma coisa que eu fico sempre pensando quando eu disse aquela questão de eu não estar convencido de que a família realmente compreendeu que aquilo vai ser benéfico ao paciente, né? Porque às vezes, dependendo do contexto que você tá, você ainda encontra famílias com certo perfil assim mais submisso, do tipo assim, o médico tá falando, a gente vai ter que acatar, porque ele é autoridade, mas não há não tão confortáveis. É claro que não é uma situação confortável de nenhum jeito, mas não há e aí eu acho que eu me preocupo com o luto da família e do profissional, né? Assim, porque Sim. aquele paciente que vai falecer bem ou mal alguns dias depois, aquela família vai ficar para o resto da vida com a repercussão daquela questão que houve, que será, que se não tivesse feito. E a gente acaba vendo e tendo esse feedback de algumas famílias com dúvidas. Muitas vezes quando a gente vai abordar um paliativo de um familiar e a pessoa já conta uma outra experiência, né? E realmente essa visão da unidade do paciente e da família, eu acho que é muito importante quando a gente faz essa abordagem e assim, nesse ponto que foi levantado onde há discordância, eu acho que assim, não existe uma receita de bolo que vai falar, faça isso e está resolvido. Vai ser difícil. É aqueles casos que eu vou lá ver e eu falo assim, gente, esse caso vai ser difícil. A gente vai junto, mas assim, é difícil, assim, são situações extremas, né? Então, as coisas eu acho que vão sendo devagar e a autonomia do paciente, nenhuma autonomia, ela aquele que você mencionou, né, aquele racional de processo decisório que eu acho que é importantíssimo, né, que é também a tese do Daniel, né, a gente somos leitores do Daniel, né, mas que é primeiro você fazer a parte biológica para depois você compartilhar com a equipe, para depois você acessar os valores do paciente da família, com a família ou com o paciente, porque nem tudo que as pessoas desejam é possível, né? Então, assim, a gente tem que partir de uma condição biológica e ver quais são as opções para ver, porque bem como perguntou uma pessoa, quando a família alguém aqui que eu já perdia, quando a família opta pela distanásia, nem tudo que está no recurso de procedimentos invasivos da UTI cabe no paciente, né? Então é assim, são questões técnicas que também seguem um racional. Uma outra pergunta que foi feita aqui, eu não sei se você quer fazer algum comentário a respeito de uso de antibiótico para controle de secreção nesses cenários. Você vê isso? Às vezes, né, se o paciente já está usando, às vezes, e está muito secretivo, às vezes a gente deixa, né? Genta inalatória, por exemplo, pode ser uma medicação Uhum, que ajuda a secar, mas se eu entendo que é um paciente que provavelmente deve falecer rápido, né, após a extubação paliativa, eu nunca introduzo um antibiótico. Mas se ele já está uhum. usando, às vezes eu deixo para ver se controla um pouco, e principalmente gente inalatória, né? Só cuidado que pode causar broncoespasmo no paciente, mas ele ajuda a controlar mais secreção. O uso de antibiótico em fim de vida é bem discutível, né? Então, É, acho que não tem, assim, uma receita. Acho que depende do paciente. Tem alguns que às vezes, se já estava usando, eu acabo deixando, e outros que eu tiro. sim. É. Eu não vejo muito nesse contexto, né, com o intuito que normalmente é um paciente que está já próximo, né? Também existe a questão do prolongamento, como você disse, Sim, né? sim. Eu vou mais para Mas outros jeitos de secar a secreção. Buscopan, atrovente, então, outras maneiras. tá certo. Mais algum comentário, Veri? Assim, se você tivesse que falar para o paliativista que vai para a UTI, que é a principal mensagem a respeito desse, que é bem o meu lugar, assim, né? Como lidar com essa questão? Você vai lá, você vê a físio, uma cara estranha, né? O doutor quer estubar,
aí você vê o médico bem convicto de que ele quer fazer aquilo, porque faz todo sentido. Aí tem o especialista que acompanha o paciente, que nem sempre está tão envolvido e está de acordo com aquilo, assim, e a família. Quer dizer, qual seria, assim, a mensagem final, assim, para o paliativista que enfrenta esse cenário? Eu acho que a nossa missão como paliativista, uma das principais que eu sinto no dia a dia, é alinhar a comunicação. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente sentar com todo mundo da UTI, com a equipe da UTI toda, e ouvir. Porque às vezes o médico da UTI não fez isso. Então, eu acho importante a gente chamar todo mundo que vai participar do processo, que está no cuidado do paciente, e entender se está todo mundo alinhado com aquilo, todo mundo concordando, todo mundo confortável. Quais as dúvidas que existem, né? E chamar o médico titular também, né? Porque às vezes você não vai conseguir pôr ele no mesmo momento, mas vai ter que acessar ele também para ver se ele está concordante com tudo aquilo. Acho que esse é muito o nosso papel, de juntar equipes e alinhar a comunicação, né, entre as equipes. Então, e quando a gente vai na UTI, também entender qual a expectativa do pessoal da UTI. Né, e falar que a gente está ali como parceiro, né? Não estamos jogando contra, né? A ideia é jogar junto. Acho que isso é fundamental, assim, comunicação e aliar a expectativa de todo mundo. Acho que isso é um dos nossos principais papéis, além do momento ali, né, da extubação. Né? E para o colega que está na UTI afoito, não por fazer uma extubação, mas assim, aqueles que a gente está vendo. O que eu tenho visto, assim? Os intensivistas hoje, eles têm formação de paliativo. Mas eles têm, é o que você falou, é o tempo deles, que às vezes é muito acelerado, que é inerente à especialidade, né? E aí eu sempre, eu penso assim, ó, calma, vamos com calma. E como eu já tenho um pouco mais de experiência, eu consigo me relacionar nesse sentido de lidar com essas pressões, né? Mas assim, qual que é a mensagem que você deixaria para esse intensivista jovem que está alinhado nessas tendências, tanto do paciente que tem o benefício de receber os tratamentos, quanto aquele que já não tem mais e ele quer atuar de forma assim mais eficaz eu sinto que eu sou um cara que vai diminuir a velocidade do colega, assim, geralmente. Fala, não, calma, vamos conversar de novo amanhã, a gente foi até aqui, ainda não vai dar para fazer isso. E o que você diria para essa nova geração de bons intensivistas aí? É curioso, porque como eu trabalhei na UTI do Sírio, então eu já conheço quase todo mundo. Então eu circulo mais facilmente nesse lugar, para eu conhecer já muito bem a equipe, né? Mas eu acho que, assim como a gente acolhe a família, é acolher o médico da UTI, né? E, de novo, acho que é comunicação, alinhar a expectativa, né? E acolher o médico da UTI, às vezes explicar, porque às vezes tem conceitos. E acho que explicar como vai ser feito o processo, né? Que a gente está conversando com a família, que nem sempre as coisas são no tempo que a gente gostaria, mas é no tempo que precisa ser feito. Que acho que é acolher. Acho que é o Né? principal. Eu acho que eu sinto bastante positiva eu me sinto assim bem nesse lugar de ajudar o colega da UTI, porque é um local onde realmente as pessoas estão nessas situações num lugar difícil mesmo, né? E você complementa, acho que o paliativista em geral, não só na UTI, mas ele tem que ocupar um espaço que o outro está com dificuldade de ocupar, né? Eu acho que é aí que a gente faz sentido e é aí que a gente ganha o espaço para trabalhar, né? Você não vai fazer melhor do que o outro, você vai fazer uma coisa que está difícil para o outro fazer, né? Que eu acho que e na UTI isso faz muita diferença, eu acho. É gostoso de você, porque os colegas reconhecem isso, né? E você é super privilegiada, porque você tem os dois, né? E assim, como geriatra, eu também me sinto assim, porque assim, aquele senhor que eu cuido há muitos anos, no momento que ele precisar de uma abordagem mais eficaz, eu também posso oferecer, mais ativa nesse sentido, né? E você também, né? Os pacientes que estão na UTI, uma parte deles
vão evoluir bem, vão se recuperar, e uma parte vão sair com muita dependência, vão precisar de uma questão, Sim. né, de mais essas habilidades. Então, eu acho que é isso aí, Veri. Muito obrigado aí, viu, pela Eu que sua... agradeço. Gostei muito. Acho que dá para fazer outras, abordando Opa, outros aspectos, né? E parabéns aí. eu que agradeço. Isso é um assunto que eu gosto muito de falar, porque gosto muito do que eu faço. Obrigada pelo convite. Valeu. E eu quero chamar a atenção para todos que a gente está bem ativo na questão da organização do congresso, que infelizmente vai ser no modo online, mas que vai acontecer do dia 25 a 27 de novembro. Já temos a grade praticamente pronta e nos próximos dias vai ser lançada. Já temos alguns temas publicados aí, divulgados, mas a grade de palestras está para ser lançada no site. E eu gostaria de contar com a presença de todos aí no congresso, online. E se Deus quiser, o próximo a gente vai poder se encontrar de novo, com aquele calor humano. Tá bom. Tomara. Tá bom, Veri. Obrigado aí. Obrigado a todos que acompanharam. Foi muito bom. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Valeu.